Amor ao dinheiro. E não vai ser diferente nessa, porque nós falamos a primeira semana sobre o que o dinheiro pode comprar numa abertura. Depois, semana passada, falamos sobre as atitudes com o dinheiro, no caso, ganhando o dinheiro. E hoje nós vamos estar na terceira semana falando sobre ter ou manter o dinheiro. Amém? É um assunto bem interessante, bem gostoso de aprendermos. E a Bíblia nos fala muito a esse respeito e de várias formas para que nós possamos, através da palavra de Deus, aplicarmos durante a nossa vida. Não é porque nós possuímos dinheiro, nós temos dinheiro, ou muito ou pouco nós temos esse dinheiro. Amém? Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 4. Nós vamos ler o finzinho, que é o 36 e o 37. Atos, no capítulo 4, 36 e 37. E nós vamos continuar entrando para o capítulo 5, ok? Então, antes eu queria falar só uma frase aqui interessante que eu estava lendo de Spurgeon, não é, que é o grande pregador batista. Ele diz o seguinte: cuide bem da sua integridade e Deus cuidará de sua prosperidade. Cuide bem de sua integridade e Deus cuidará da sua prosperidade. Então já dá um pano aí para a gente já entender onde nós vamos entrar. Amém? Glória a Deus. Bem, Atos 4, 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Entrando agora para o capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que você levou a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias então caiu e, algumas Bíblias, na minha fala, morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela sua propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos homens que sepultaram o seu marido, e também levarão a ti. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na a sepultar e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos orientar, que essa palavra seja realmente, Senhor, usada no nosso dia a dia, nas nossas vidas, para que nós possamos tirar muitos proveitos dela, Senhor. Pai, no nome de Jesus, trabalhe em nossos corações, nas nossas mentes agora, que possamos nos aquietar e que possamos estar com a mente ligada, para que o Teu Espírito Santo possa falar em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Quantos personagens nós temos nessa história que falam os nomes? Quantos? Vamos lá, Ananias. 4 personagens. Ok? Um personagem era o líder, praticamente o que estava ali liderando a igreja, que estava à frente. E outros, um de um lado e 2 do outro, não é? No caso, Barnabé é o primeiro da nossa história. Ele faz o quê?
Ele pega, vende-se um pedaço de terra, uma propriedade que ele tinha, e ele faz o quê? Ele leva e deposita onde? Aos pés dos apóstolos. Lembra-se que a gente está falando de uma igreja onde o Espírito Santo de Deus está ali em constante movimento. Era um momento onde a igreja estava realmente absorvendo, tendo esse contato com o Espírito Santo, preparado para o que ia vir. Então era um momento muito sério, onde ali iria acontecer alguma coisa, e Barnabé chega então até ali, dá a primeira, coloca a sua oferta ali. Ele é o primeiro homem dessa história. E logo em seguida vem o quê? Vem Ananias e Safira, sua esposa, e também fazem o quê? Vendem uma propriedade. Vendendo essa propriedade, eles vão até Pedro, chegam até Pedro e entregam o quê? A mesma coisa que Barnabé entregou? Barnabé entregou o preço daquilo que ele vendeu. Ananias e Safira entregou uma parte. Qual era essa parte? Talvez mais da metade? Menos da metade? 10%? 90%? O que a Bíblia foca aqui é que ele entregou uma parte desse dinheiro, ele não entregou tudo. Então nós vemos já dois corações totalmente diferentes, ou seja, três, né? Porque dois, a gente pode dizer o homem e a mulher como um coração só, tinham macomunado os dois de cometer algo, ou seja, mentira ao Espírito Santo. E ali Pedro, então, cheio do Espírito Santo de Deus, diz para Ananias: como é que você teve coragem de fazer isso? A propriedade não era sua? Se você pegasse esse dinheiro, você não podia vender? Você não podia fazer o que você quisesse, comprar o que você quisesse? O dinheiro não era seu? Então por que você chega aqui? É mais ou menos assim. Eu vi essa semana, ou semana retrasada, uma fotografia de um político. Ele estava numa lombada, inaugurando uma lombada numa cidade, acho que eu comentei com o Du, o político, maior festa para inaugurar um quebra-mola, né? Numa cidade. Então fita para inaugurar um quebra-mola. E vai lá e tira foto, não é? Ananias mais ou menos assim, achando que estava fazendo um grande negócio. É como se ele estivesse chegando e fazendo até sorriso, que ele estivesse entregando tudo e achava que ninguém saberia o que ele estava fazendo. Qual foi o período que Ananias, nesse interim de que ele vendeu a terra? Porque ele vendeu a terra, assim como Barnabé vendeu a terra. Só que o momento que ele pegou esse dinheiro na mão dele, veja só que interessante, quando a gente põe a mão no dinheiro, que a gente vê o volume do dinheiro, esse dinheiro que eu disse já 2 semanas atrás, o dinheiro tem sua própria voz, ele fala. Quando você coloca a mão no dinheiro, ele olha aquele montante, ele pensa, com certeza ele deve, ele e a esposa dele, puxa, é bastante, né? Isso que a gente vendeu. A gente não sabe se eles fizeram um bom negócio. E o interessante é que eles chegam então e não dão todo o dinheiro, eles dão parte desse dinheiro. E a Bíblia diz que ele reteve, e a palavra reteve é guardar para si. Chega até a dizer, no sentido do grego, como um roubo, ou guardar para seu próprio benefício, é o sentido da palavra. Quais foram as razões para que eles fizeram isso? E a gente sabe muitas vezes quando a gente está com dinheiro, e se você comenta aí fora, olha, eu vou abençoar tal lugar, olha, está precisando, para que você vai fazer isso? Vamos pegar teu dinheiro. Quem sabe não foi o que falaram para ele também? Você vai dar todo esse dinheiro? Ele se consultou com alguém? Ou a mulher dele falou com uma amiga e a amiga? Várias situações podem ter entrado neste momento. Só que nós vemos que para Barnabé a situação foi diferente. Barnabé se manteve firme no foco e foi entregar o seu dinheiro. Pedro então diz, como é que você pode então cair nessa armadilha? E não só ele cai nessa armadilha, mas também a sua esposa, Safira. E a Bíblia diz em Provérbios 12:4, e quando a gente fala de questão de dinheiro e a gente fala de família, uma das coisas que nós vemos muito, quando a pessoa ela entra em dívida, muitas vezes a família entra em dívida, o casal entra em dívida, a família paga. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, uma mulher exemplar, é a coroa do seu marido. Porém, a que procede vergonhosamente é como apodrecimento, um câncer nos seus ossos. Existem, dentro do casamento, do relacionamento, não há problema nenhum da mulher chegar e falar, amor, você vai fazer uma bobeira, não faça isso. Você está vendo quando Deus fala que falei uma ajudadora, uma auxiliadora, a mulher tem esse papel também dentro das finanças, porque hoje a mulher também trabalha, ela também ganha o seu dinheiro.
Mas dentro da sua casa, ela tem o seu papel de ser a mulher virtuosa que orienta. Essa mulher aqui, ela já é um exemplo, abrindo entre aspas, ela já é um exemplo de uma mulher que não foi virtuosa, que não teve sabedoria, que não foi exemplo. E com isso, ela permitiu que o seu marido morresse e ainda mente para o homem de Deus, e também o que acontece com ela acaba morrendo. Qual o pecado que eles cometeram? A mentira. Qual a mentira? De não ter entregado todo o dinheiro. Sabe como é que a gente fala isso? Isso é defraudar. Sabe o que é fraude? Fraude é quando é uma ação ilícita, é uma ação desonesta, que tenta ludibriar alguém. Não cumpre com o seu dever. Exatamente esse pecado da fraude, porque nós estamos falando de questão financeira e de questão de dinheiro, é exatamente como estes dois personagens agem diferente de Barnabé e chegam à frente do homem de Deus, do Espírito Santo de Deus, e fazem exatamente o que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano, essa carne, todos nós, quando nós não temos, o que eu abri falando sobre integridade, porque há muitas pessoas que não são cristãs, e têm muito mais integridade muitas vezes do que o próprio cristão dentro da igreja. Sei que a verdade de vez em quando dói, mas essa é a realidade. Há muitas pessoas, e eu conheço muitos que dão muitos bons exemplos, por causa do caráter e da integridade. Então, ter integridade, especialmente quando a gente mexe com dinheiro. O homem, ele é capaz de fazer tudo a fim de manter o seu dinheiro, porque é o caso de Barnabé. Ele manteve, ele reteve, ele não quis dar, ele não queria perder isso. O dinheiro teve a sua voz para eles. Então ele tenta manter, e por que não, talvez também, se possível, nós aumentarmos o dinheiro com um pouquinho mais de dígitos na nossa conta. Essa é a visão que nós temos. E eu tenho duas perguntas para fazer, está todo mundo muito sério, mas não precisa ficar sério não. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Quem não queria ser rico aqui? Quem não queria ter, vamos dizer, dinheiro? Muito dinheiro. Você não queria ter muito dinheiro? Não queria ser rico? Não, nem pensa nisso, está vendo? Tá. Quem queria ter dinheiro? Não precisa ser muito. Aí já muita gente, tá vendo? Já melhorou. Já mais gente levantou a mão. Amém. Até aquele que fala, não, eu não queria ter muito dinheiro, pensa, puxa, mas até que não seria uma má ideia. Até que seria bom, não seria mal. Ou dinheiro para que a gente não precisasse se preocupar tanto com a vida, não é? Pelo menos para pagar as contas, para deixar as coisas em ordem, para poder ir viajar, para poder passear. Alguns já até atingiram esse momento. E se você tivesse muito dinheiro, é a terceira pergunta, o que mudaria na sua vida? Férias. O que mudaria na sua vida se você tivesse dinheiro hoje? Não precisa responder, eu quero que você responda para você. Se eu tivesse muito dinheiro, faria isso, compraria isso, faria aquilo. Ananias e Safira, se eles tivessem lido Provérbios 23, de 4 a 5, eles teriam entendido um pouquinho a questão de como Deus vê que nós devemos ver o dinheiro, que Ele gostaria que nós devêssemos ver a questão financeira. Em Provérbios 23, 4 e 5 diz o seguinte: não esgote suas forças tentando ficar rico. Ou seja, não se mate. Uma versão da minha Bíblia que eu tenho diz não se mate. Tenha bom senso, e ainda ela diz assim, ela já é acho que lá de São Paulo, né? A Bíblia que eu tenho, a outra é fique ligado. As riquezas desaparecem assim como você as contempla. Assim que você tem essa riqueza, ela pode desaparecer. Elas criam asas, isso, continuando em Provérbios, voam como águias pelo céu. Na minha diz, voam e desaparecem na imensidão do céu azul.
A Bíblia ela nos alerta de várias formas quanto à importância de como nós colocamos o nosso coração para ter essa questão do dinheiro. Não é ganhar o dinheiro, porque aqui nós estamos falando de ter e manter, é questão de gerência. Porque é gerindo aquilo que entra e gerindo aquilo que sai. Quando eu falo em ter e manter, é bem diferente de ganhar e é bem diferente de gastar. Por quê? Porque eu vejo pelos dois lados. Porque eu tenho que ter gerência naquilo que eu tenho. Não precisa abrir, mas próprio Jesus ele diz em Mateus que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, que era mais fácil um camelo passar por onde? Por o fundo de uma agulha, do que ele entrar no reino dos céus. Eu fui ler o comentário de ele é vice-chanceler aqui de Cambridge. Ele é um erudito e ele foi buscar o meaning da palavra, porque a gente ouve tanto falar de buraco da agulha, onde passava o camelo, anyway. Mas ele fala o seguinte, que aqui é tipo de uma hipérbole. Jesus queria dizer mesmo como se o buraco da agulha fosse uma figura de linguagem, um exagero intencional de Jesus na expressão da impossibilidade não absoluta, porque uma hipérbole é isso, não absoluta. Eu vou morrer de sede, não é? Eu tenho água, eu consigo beber água, eu não vou morrer de sede, mas eu estou sedento. Então é uma figura que Jesus está falando, por quê? Porque é um fato raro. Entre uma pessoa que tem muito dinheiro, e nós vamos estar entrando nisso, e nós vamos ver qual é o perigo de se ter. E há muitas citações na Bíblia de pessoas com dinheiro, quando a Bíblia fala de ricos, são pessoas com posses, pessoas que têm uma condição financeira boa, e como era difícil então e perigoso para essa pessoa manter a sua salvação. Paulo ele alerta o seguinte, em 1 Timóteo 6, pode abrir sua Bíblia, 17 e 19, como eu falei para vocês, nós vamos para a Bíblia, não é para aprender, não aquilo que a gente acha, mas aquilo que a Bíblia nos diz. Então é importante criarmos uma mentalidade em cima da palavra de Deus, em seu contexto e não no seu versículo, não é? Ordene aos que, 1 Timóteo 6, 17 e 19. Lembre-se que Paulo está escrevendo cartas aqui para as igrejas, está orientando essas igrejas que nós estamos vendo em Atos, que estão crescendo. As igrejas estão começando, vai começar a igreja a ser espalhada, e Paulo está ali orientando, cartas lindíssimas, para que nós possamos aí ir acompanhando. Ordene aos que são ricos no presente mundo. É isso que está na tua Bíblia? É? Então, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Ou seja, no dinheiro que está aqui hoje e amanhã ele desaparece. Mas Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Nós temos que crer nesse Deus. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, ajudar os outros. E o interessante aqui, generosos e prontos para repartir. Quem reparte não é generoso? Aqui ele está dizendo generoso e para lá de generoso. Seja ainda mais que generoso. Porque um rico pode. Um rico tem essa condição. E há muitos pobres que são mais generosos do que os próprios ricos. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo. Aí esse é o verdadeiro tesouro, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida verdadeira. Hoje, no mundo cristão, trazendo agora para nós, há uma política que a gente vê sempre falar, a questão da prosperidade, mas isso se você for buscar em qualquer língua, não é a questão do saudável e próspero, do health and wealth, que é o que eles pregam e que a gente vê muito isso, que está entrando para dentro da igreja. É uma teoria de um ensino que é baseada em versículos espalhados, mas não estão sendo baseados num contexto bíblico total, no seu contexto da Bíblia. E aí começam a colocar os seus fundamentos em colunas que ficam expostas e vão se corroendo ao tempo e podem ruir e cair. Paulo ele diz também para Timóteo,
em Timóteo aí 6, 9 a 11, que os que querem, ele aqui já não fala para os que são ricos, primeiro é para quem é rico, agora para os que querem ficar ricos, que caem em tentação. 1 Timóteo 6, 9 a 11. Aos que querem ficar ricos, não são os que são ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, eu tenho uma versão que diz assim: ó homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque justiça, busque piedade, busque fé, busque amor, perseverança e busque mansidão. Na Bíblia, a mensagem que eu tenho, que eu gosto muito, que eu vou lá, ele às vezes tem a cobiça ao dinheiro, ele fala assim, traz problemas, apenas problemas. Cobiça ao dinheiro, quando eu ponho o meu coração nisso, eu começo a entrar e dar uma brecha na minha vida, como a gente tratou, uma das que a gente falou, que eu comentei, foi sobre a armadura. É um dos dardos inflamados que Satanás, ele acha uma brecha na nossa armadura e nos coloca para baixo, derruba o soldado. E é um prato cheio a questão do amor ao dinheiro, ao olhar muito para o dinheiro, é para Satanás fazer mais alguma de suas vítimas, porque ele já tem espalhado pelo mundo inteiro vítimas por causa do amor ao dinheiro. E aqui nesse versículo fala tanta coisa. Cai em tentação, cai em armadilhas, em muitos desejos descontrolados. Parece que a gente está vendo isso. Quantas pessoas que você conhece que tem muito dinheiro, que caem mesmo em tentação, que caem em armadilhas, que tem muitos desejos descontrolados, desejos nocivos, ou seja, prejudiciais, que levam o homem a mergulhar em ruína, levam homens à destruição, desviam o homem da fé e fazem com que eles sejam atormentados e fazem com que eles sofram. A Bíblia ela é bem clara de tudo que o amor ao dinheiro pode fazer. E Jesus Cristo também, na vida dele, nós podemos aprender muitas coisas. Jesus, ele era capaz de lidar com dinheiro, foi capaz de lidar com dinheiro e é capaz de lidar com dinheiro. Agora, Jesus, ele sabia do mal que o dinheiro causava e a imagem que o dinheiro trazia. E ele bate de frente sobre riqueza, larga tudo que você tem e me segue. E ele mesmo não mexeu com dinheiro. Quem mexeu com dinheiro para ele? Judas. Em Lucas diz que Satanás entrou em Judas. Quando em Betânia, se eu não me engano, em Betânia, a mulher chega para derramar um unguento na cabeça de Jesus, que ela com o vaso lá de alabastro, joga o unguento em Jesus, os discípulos ficam horrorizados. Como é que você desperdiça todo esse dinheiro jogando em Jesus? Não podia dar aos pobres, como se eles fossem mesmo dar aos pobres. Mas um deles, quando Jesus falou assim, os pobres eles vão estar aí o tempo todo, mas eu vou estar com vocês só por um período e vou embora. Esse é o meu momento, esse é o momento que ela está me adorando. Com a oferta dela, com tudo que ela tem. Com todo o seu coração, como Barnabé. E Judas, ele sai daquele lugar o quê? E vai direto para onde? Lá para os sacerdotes, para os fariseus fazer o quê? Começar a tratar com eles como ele iria trair Jesus. Mateus 26, 14 e 16, diz, não precisa abrir. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se a chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu os entregar? Se eu o entregar, perdão. E eles lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar oportunidade para entregar Jesus. E seguindo a história, ele entrega Jesus com um beijo, e ele pega as 30 moedas de prata, o que ele faz? Ele volta lá para aqueles homens, joga as moedas e vai se enforcar. Aquilo que ele fez, a ganância que ele tinha de ter esse dinheiro, possuir esse dinheiro, está vendo como o dinheiro ele desvirtua até um dos 12? Aí você vai, muitas teorias se levantam, mas nós sabemos que era plano de Deus, era propósito de Deus, o próprio Jesus fala para ele, vai agora e faz aquilo que você tem para fazer. Judas iria trair Jesus, mas aqui o contexto é qual era a ferramenta que o diabo usou para pegar Judas? Qual era a ferramenta que ele entrou? Dinheiro, o amor ao dinheiro, não o dinheiro.
Porque todos nós temos o dinheiro, senão todo mundo vai pegar o dinheiro e vai começar a sair. Não, eu não vou mais ter dinheiro no mundo. Não, é o amor ao dinheiro. É isso que nós estamos falando sobre amor ao dinheiro, que desvirtua até homens de Deus. E Jesus aqui é o próprio discípulo que andou, viu milagres, estava com ele. Era propósito de Deus, mas vejam que o dinheiro foi a porta de entrada, então, e é uma lição interessante que nós tiramos em vários setores da nossa sociedade, trazendo para nós hoje. A corrupção, a fraude, o suborno, por todo o mundo alimenta guerras, alimenta discórdias, subjuga povos e compra pessoas. Verdade ou não? No Brasil, como eu estava com o Dudu, falava, você não vai até falar, eu não vou falar do rapaz lá, mas eu vou falar de uma reportagem que eu vi. O número da corrupção no Brasil, ela é ridícula. Ridícula não para pouco, mas para muito. Nós estamos falando, eu acho que é mais, mas eles estão falando de 1,5 trilhão. Sabe o que é 1,5 trilhão? Eu tentei ficar pensando o que eu poderia fazer para juntar 1,5 trilhão. Mas está dividido aquilo lá, viu? Parcelas bem... Vocês estão entendendo como a corrupção faz? Esse dinheiro poderia estar ajudando muitas outras pessoas, o próprio Brasil que está pagando o preço. Por quê? Porque a ganância do homem de manter o dinheiro. Olha o que o dinheiro faz. O dinheiro não acaba só com uma pessoa, mas quer acabar com uma nação. O amor de ter, de possuir esse dinheiro, ele corrompe, corrói o homem. Quem não tem, quer ter. Quem começa a ter, quer mais. E quem tem, quer continuar tendo e também quer mais. Mateus, ele diz, não é? Em Mateus 5 diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas em Lucas 6 diz assim, bem-aventurados os pobres. Porque Lucas está falando do filho do homem. Então ele já trata direto como filho do homem, Jesus. Então ele já vai mesmo para o pobre. E quando Mateus fala assim, Jesus fala assim em Lucas, não é? 6,20 diz, quando para os seus discípulos olhou e disse, bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Ele está falando de pobre mesmo. Ele está falando das pessoas em desvantagem, das pessoas que não têm o seu dinheiro. E note que oferecer então essa prosperidade financeira, isso é algo que o mundo tem essa política de fazer. Prosperidade é exatamente o que o mundo oferece. Receitas mágicas de dinheiro fácil que não vai vir. E de mercadorias fáceis. Mas essa não é a política de Jesus e essa não é a política da igreja. Ou o que a igreja deve fazer. Por que a igreja importa, então, muitas vezes... Os cristãos, eu digo, não falo só da igreja, eu falo cristão no mundo todo, importam essa ideia de um sistema e uma prática dentro da congregação que levam para o espiritual, para o enriquecimento. Isso não vem da palavra de Deus, porque é puro dizer que a integridade, quando nós temos com Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos enchemos da presença dEle, e a presença do Senhor é acompanhada das suas bênçãos. E as bênçãos desse Senhor é aquilo que nos basta. Qual é essa bênção? Para cada um, Deus sabe a porção certa. E Moody, ele fala uma coisa também interessante. Suponhamos, Moody é um grande evangelista, um grande pregador também, foi um grande pregador. Suponhamos que alguém me oferecesse $1.000 para cada pessoa que eu levasse a Cristo. Será que com isso a minha vontade de ganhar almas para Jesus seria maior do que a que eu tenho no momento? Se assim o for, quão mesquinha e medíocre tem sido a minha fé em Deus? Hoje é o que acontece. O dinheiro fala mais alto muitas vezes. Agora, faço outra pergunta para vocês. Hoje a gente está perguntando bastante, né?
Tem uma bolacha no Brasil que diz que ela é fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinha? Eu não lembro qual que era a bolacha. Tostines, vende mais porque está sempre fresquinho, ou é fresquinha porque vende mais? A pergunta é o seguinte: você queria ter riqueza sem saúde, ou você queria ter saúde sem riqueza? O que você preferia ter? Se Deus falasse para você, escolhe um dos dois. Du, o que você queria? Não, mas só pode ter um. Brincando. Mas se a gente tivesse, você vê que o dinheiro ele pode falar mais alto até um certo ponto. Mas quando a gente fala em questão de saúde, a gente abria a mão do dinheiro para ter saúde. Porque eu conheço muitas pessoas que não têm dinheiro, têm a sua vidinha, a sua saúde e são felizes. E quando eu não digo dinheiro, eu só tenho dinheiro para viver, ter a sua vida normal, né? Por exemplo, eu, não é? Então eu não sou rico, não é? Mas sou um homem feliz. Tenho o dinheiro que Deus me provê, que eu posso pagar as minhas contas, e Deus tem sustentado. Então, agora, há 2 semanas atrás eu li uma matéria sobre Michael Schumacher, que é aquele corredor que há 3 anos sofreu um acidente nos Alpes franceses. Ele estava em coma, agora diz que ele até saiu do coma, mas não fala, não se mexe, continua meio que em coma também, né? Porque não faz nada. E ele está mesmo nessa situação bem difícil, a família está lutando. 47 anos de idade, tem uma fortuna de 700 a 800 milhões de dólares, continua sendo o segundo homem mais rico da Fórmula 1. Família gasta por semana, hoje a matéria saiu, a gente não sabe até que ponto tudo isso é verdade. Não é? Dizem que o que falavam dele, que ele estava à beira da morte com 45 quilos, não é verdade, mas com certeza um homem que já está na cama há 3 anos não deve estar em um bom estado. Mas a família gasta com ele 140 mil dólares por semana, com 15 médicos profissionais, fisioterapeutas, médicos de todo tipo, só para que ele continue vivo, neurologista, para que ele continue vivendo a vida dele. Você vê? 140 mil, dizem que ele já gastou mais de 10 milhões. Mas para quem tem 800 milhões, ainda ele tem muito dinheiro. Mas, volto a dizer, ele não tem o que hoje? Saúde. O dinheiro está pagando o tratamento. Mas garanto que se perguntassem para ele hoje, o que você gostaria? A tua saúde de volta? A sua vida de volta? Que Deus possa restabelecer a saúde dele? Ou o seu dinheiro? Então o dinheiro ele pode ter a sua voz. Mas o importante, se você perceber aqui, é que a gente não deixe para ouvir a voz certa no último momento da nossa vida. E a gente imagina que o rico não tem trabalho. O rico tem muito trabalho, sim. Pessoa que tem dinheiro tem muito trabalho. Ela tem a sua peculiar tentação de todos os dias lidar com a ganância, com a ambição de fazer e de manter seu dinheiro, suas necessidades. Ela busca segurança. Ter dinheiro significa ser segurança, ter suas necessidades supridas, poder pagar suas regalias, suas mordomias. Sua segurança está no dinheiro, que pode comprar o que ele deseja. E Jesus fala sobre isso. Lucas 12, 15 a 21. Se puder abrir tua Bíblia. Lucas 12, 15 a 21 diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que ele possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Vê que o homem rico produz abundância.
Isso não é só para o cristão que a gente tem que entregar para Deus, porque Deus... Não, a pessoa que trabalha, ela colhe seus frutos. E é razoável, o problema está aí, é razoável. Ou seja, ele perguntava com ele mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens um depósito muito de bens para você para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vê que ele fala o quê? Descansa, que é o que quem tem dinheiro quer. Lógico que a gente quer também. Mas o rico come, bebe e folga. Trabalhei numa companhia que tinham 36 companhias em São Paulo. Eu era comprador dessa companhia. E o homem que era o dono de toda essa companhia, tinha seus filhos, tinha seus patrimônios, já era um homem de idade, bem velhinho, e começou como um judeu indo para o Brasil, não tinha praticamente nada, fugiu, conseguiu arrumar, trabalhando na construção de trilhos de trem, ele conseguiu arrumar uma maneira dele levar, ele foi, construiu trilhos de trem, porque naquela época a Alemanha estava correndo para construir trilhos de trem, e ele entrou nessa, que eram para levar as tropas, também levar as pessoas, né, que ficaram nos campos de refugiados, e ele trabalhou nisso. Só que para onde ele ia, ele juntava dinheiro e levava a família. Até que ele conseguiu um dia ir para o Brasil. Chegou no Brasil, ele não tinha lá muito dinheiro. E o que ele fez? O que ele fez? Ele começou a trabalhar com papelão, catar papelão, organizar, e ele foi de pouquinho em pouquinho, crescendo na visão de comércio dele. E o homem trabalhou duro, ralou muito. E ele foi construindo durante os anos um império de papel e celulose no Brasil. Eu trabalhei numa das companhias dele, e era muito grande, 36 ou 38 empresas, de todas, desde a confecção do papel, desde a companhia de madeira. Ele conseguiu fazer um império verdadeiro. Esse homem ralou e ele tinha uma paixão por todas as fábricas, tudo aquilo que ele conquistou. Um dia ele morreu. E veio a nova geração, os seus filhos. E os seus filhos, ao chegarem na companhia, a companhia não durou poucos anos nas mãos dos filhos. Todos os filhos fizeram o quê? Venderam tudo. E cada um foi para o seu lado. A importância que aquele homem fez de levantar sua fortuna, fazer a sua fortuna, para que ele pudesse continuidade, era o sonho dele que aquilo continuasse para os seus filhos, acabou quando os filhos tomaram o poder. Dinheiro é assim. A vida das pessoas são assim. O rico acaba tendo mais gastos para manter. A pessoa que tem muito dinheiro também tem seus problemas, porque ela acaba tendo mais gasto para manter aquilo que ela tem. Quanto mais ela tem, mais problema ela tem, mais ela quer ter, e isso vira um círculo vicioso para a vida dela. O jogador, por exemplo, agora tem o Lionel Messi, né? Que está aí na justiça tentando ver como é que ele faz, porque são 4 milhões, mais de 4 milhões que eles estão devendo para o fisco da Espanha. E aí nós começamos a olhar e começamos a ver que até as pessoas que ganham o dinheiro, elas acabam vivendo a sua vida de uma forma que não deveriam viver. E a próprio fisco da Espanha diz, eles têm credibilidade zero, porque eles sabiam que eles estavam devendo. Mas o rico, ele quer também ter o quê? Reputação. Ele quer ter dinheiro, ele quer ter superioridade, olhar para cima, quer ter crédito. E eu não sei quanto é que vale o nosso crédito, eu não sei quanto vale o seu crédito, quanto vale o meu crédito, mas hoje a nossa vida ela é construída em cima de crédito. 2 semanas atrás, eu gosto de ver jornal. Eu sento ali, às vezes eu fico lá lendo jornal, vendo o BBC, Sky. E tinha um homem dando uma entrevista na BBC, eu falei, pô, isso veio certinho para a pregação. Ele falava assim, a minha vida toda, o senhor de idade, paguei todas as minhas contas. Nunca devi um tostão para ninguém. Dei tudo que eu devia
para o governo, dei tudo que eu devia quando eu comprava as coisas, pagava à vista, pagava dinheiro, fiz tudo. Só que na semana passada eu fui para comprar um sofá. E eu sentei na mesa do homem. Quando eles me deram a decisão, disseram assim: o senhor não pode comprar o sofá. Ele falou: mas por que? Eu nunca devo, eu não tenho meu nome sujo, eu não devo nada para ninguém, eu tenho meu nome limpinho. Ele falou assim: o senhor tem tudo isso, mas o senhor não tem crédito. Hoje a nossa vida, isso é para todos nós vivemos com pontuação, nós vivemos com crédito. Você não só vale aquilo que você tem, mas você vale aquilo que você pode emprestar. Então um homem que hoje pode ficar devendo 1 milhão de libras, é um homem rico. Porque ele pode ficar devendo 1 milhão de libras porque ele tem crédito. Está entendendo a política que o mundo, que a vida nos dá? Como as coisas elas caminham e que passos que a vida caminha? Então, se eu tiver uma dívida de 1 milhão, é porque eu consegui emprestar 1 milhão e eles acreditam que eu vou pagar esse 1 milhão. Então, eles me valorizam não por aquilo que eu possuo, mas por aquilo que eu posso possuir. Então, eles pregam exatamente isso. E na igreja, a valorização que nós, como servos de Deus e como cristãos, temos que ter. Tiago, ele diz que se aparecer um homem dentro da igreja, Tiago 2 diz isso, aparecer um homem dentro da igreja, uma pessoa dentro da igreja, com anel de ouro, roupas finas, e também aparecer um homem pobre dentro da igreja, com roupas velhas e roupas sujas, se vocês derem especial atenção ao que está vestido com roupas finas, e disserem: senta aqui, um lugar apropriado para o Senhor, e disserem ao pobre: você fica ali de pé e sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos e fazendo critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Deus lhe prometeu aos que o amam? O que nós precisamos aprender é que o mundo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, nós vivemos um mundo muito complicado, de muita tentação para que nós almejemos o dinheiro ou tenhamos esse dinheiro. E a Bíblia ela é muito clara em vários aspectos que nós devemos tomar o máximo de cuidado na nossa integridade e no nosso perfil para com Deus e na palavra de Deus. Meu filho realizou esses dias um evento que é por um banco, não é com o dinheiro dele, é com o trabalho dele. Mas olha como as pessoas... Eu nunca tinha passado por isso, porque eu sempre vim de família humilde. Nunca tive contato, você fala pessoa rica que eu tive contato. E quando chegamos lá, eu, minha esposa, a minha família, muitas pessoas lá, tudo chique, aquelas coisas mais extravagantes, né? E aí um dos homens, quando ficou sabendo que eu era pai do menino que estava lá fazendo as roupas, o rapaz veio todo para mim: o senhor é o pai? Por favor, venha cá. Olha, aqui é meu cartão. Se o senhor precisar de qualquer coisa, eu trabalho para VIP, eu levo o senhor para qualquer lugar. Se precisar, eu levo... Eu me senti top de gama, eu me senti o cara naquele dia. Olha, precisar de mim, seja a hora que for. Eu falei: coitado, o homem não sabe nem o que... Se perguntar para mim o que eu tenho agora. Mas é assim que o dinheiro, que o mundo faz, dando poder, dando ambição. Eu quero encerrar a pregação dizendo que quanto dinheiro, ele acaba a ser viciante para a nossa vida. Não é a gente ter muito dinheiro não, mas um exemplo bem pequenininho, bem simples. Na nossa vidinha normal que nós temos. Um certo homem um dia, ele resolveu ir ao médico, porque ele estava com a saúde muito debilitada. Ele era um vendedor de eletrodomésticos, então ele vendia eletrodomésticos. E ele não parava, ele era um bom vendedor. E um dia ele resolve ir no médico, porque a saúde dele estava muito debilitada. E quando ele chega nesse médico, o médico chega para ele e fala: o senhor tem que parar urgentemente, pare. Porque se o senhor continuar assim, o senhor vai morrer. A família então pressionou, falou: o senhor vai tirar férias, pai. Aí o homem pega, vai e tira férias. E aí ele sai de férias.
Aí ele chega no hotel com as malas, com tudo. Ele chega, faz o check-in e o menino está levando as malas dele para o hotel. Aí ele pega e fala, pera um pouquinho. Ele volta para a recepcionista do hotel e fala assim, você poderia me dizer se aqui tem algum centro comercial? Aí ela fala, sim, tem ali o centro. O senhor vai ter vários restaurantes, vai ter vários locais para o senhor visitar e ver. Aí ele falou, tá bom. Você sabe me dizer se ali tem lojas de eletrodomésticos? Aí ela falou, não, tem sim. Tá, legal. Sabe por quê? Porque eu sou vendedor de eletrodomésticos, deu um cartão para ela. Ele nunca vai tirar férias. Ele nunca vai parar. Simples coisa, não precisamos ser ricos. Mas muitas das vezes a nossa mente não desliga dinheiro que eu tenho que pagar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que comprar, que eu tenho... Está entendendo? Nós precisamos, irmãos, confiar no Deus provedor que nós temos. Nós precisamos confiar que o Senhor, Ele é fiel e justo. O povo de Israel, quando estava no deserto, ele não confiou, porque Deus chegou para ele e falou assim, você pega o maná que eu vou dar para vocês comer, o que era para eles fazer? Juntar a quantia necessária para eles comer durante o dia. E no outro dia Deus ia fazer o quê? Mandar mais. E Deus falou para eles, não peguem nada a mais. E no sexto dia vocês fazem o quê? Pega 2 vezes, e eu vou manter essas 2 vezes para os 2 dias. Mas é para pegar o quê? O necessário. Tenha contentamento, porque eu vou ser provedor, confia em mim. E aí o que alguns fizeram? Pegaram a mais. E o que aconteceu com aquilo que pegaram a mais? E começou a juntar bicho. Que nós possamos ter confiança no Deus que nós servimos de verdade. Quando nós temos esse dinheiro, quando nós estamos ganhando esse dinheiro, ou quando nós temos mesmo dinheiro. Porque não é pecado ser rico. O pecado é ser rico e corromper o seu coração. Mas o rico pode abençoar muito a obra de Deus se ele tiver o coração na obra de Deus. 2 homens, Ananias e Barnabé, 2 referências que nós temos. De 2 atitudes para manter o seu dinheiro. Não permita que o seu dinheiro te torne tão amargo, tão preocupado, mas confie no Deus provedor da nossa vida, que olha para nós com o maior amor, e Ele se interessa pelo cuidado às nossas vidas em todos os detalhes. É bíblico? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus mostrando a fidelidade dele para nós. O problema de muitas vezes, o porquê isso às vezes não acontece, o problema é a falta nossa. Porque Paulo ele diz, olha, eu tenho contentamento quando eu tenho muito, quando eu tenho pouco, mas eu tenho contentamento. Que nós possamos ter essa gratidão, que nós possamos ter esse contentamento, tendo pouco ou tendo muito. Passando fome ou tendo bastante para comer. Mas que nós possamos colocar o nosso coração e saber andarmos diante de Deus em todos os aspectos. Então, manter o dinheiro é uma bênção. Com sabedoria, lembra? Ganhe tudo que você pode, guarde tudo que você pode, e o outro eu não lembro, o último eu já não lembro mais o que era. Mas é importante que nós possamos fazer tudo e dê tudo que você pode, fazer tudo com sabedoria. Que nós possamos aprender mais e mais a questão do dinheiro. Sei que é um assunto delicado, mas é um assunto importante, é um assunto gostoso de ser tratado. Porque nós vivemos no país do dinheiro. As pessoas vêm para cá, às vezes, sem nada, devendo. E aqui eles começam a ter a oportunidade de ganhar 1.000. Daqui a pouco, poxa, já ganhei 1.000, já tenho 1.000 no banco, eu quero 2.000, 3.000. Isso vai virando uma ganância que não para mais. E a gente precisa aprender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina, para que a nossa vida espiritual também não seja prejudicada. Porque o que importa é a gente deitar a cabeça no travesseiro e ter paz com Deus. Amém? Se coloque de pé. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por aprendermos da sua palavra, andarmos, Senhor, pela Bíblia, andarmos, Senhor, pelas tuas maravilhosas escrituras, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesses escritos, Senhor, que são tão eficazes, Senhor, em tudo que eles falam, Senhor. Possamos viver no nosso dia a dia, possamos viver na nossa vida, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão no nosso meio, que não têm, Senhor, e estão desejando ter, Senhor.
Pai, que eles desejem ter com sabedoria e que eles venham a ter com sabedoria, Deus. Que o Senhor seja realmente, Deus, um Deus provedor na vida deles. Pai, aqueles que no momento, Senhor, têm o seu dinheiro, que o Senhor os ajude, Senhor, a não colocar o coração nesse dinheiro, mas saber, Senhor, que essa é a provisão de Deus que o Senhor dá. E aquele que tem muito, que eles possam servir, Deus. Ser generosos além, Senhor, da generosidade, Deus. E que através disso, Deus, possamos promover a Tua palavra, promover o Teu reino e promover o Teu evangelho. Não com barganhas, não com mentiras, mas fincados numa palavra verdadeira. E que o Senhor possa nos ensinar a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo dinheiro que nós temos ganho. Obrigado, Senhor, pelo dinheiro que nós temos, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando, Deus. Para que nós possamos, Senhor, na semana que vem, na última dessa série, Senhor, aprendermos como gastar esse dinheiro, Senhor, mediante a Tua palavra. E que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Que depois disso, nós possamos, Senhor, ainda vir a fazer bons negócios, Deus. Em todos os aspectos na nossa vida, Deus. E que o Senhor nos ajude a passar isso para frente, essa mensagem, Deus. Porque é isso que o mundo precisa. Porque eles buscam o Senhor desesperadamente. Posição. Buscam desesperadamente dinheiro, Senhor. Crédito, Senhor. E às vezes até crédito fácil, Deus. E são enganados, Senhor, de forma terrível, Deus. Pai, que o Senhor proteja as nossas famílias. Que o Senhor abençoe as mulheres, Senhor, nesse lugar, Deus. Que elas possam vir a ser realmente, Senhor, cada dia mais mulheres virtuosas, Deus. E que elas, junto com os seus maridos, Senhor, e seus filhos, possam conquistar, Deus, como família. Deus abençoa, Senhor, as mulheres desta igreja, Deus. Abençoa essas mulheres, desde a menor até a maior, Deus. E que o Senhor possa fazer, Senhor, delas, Senhor, cada dia mais, mulheres virtuosas diante da Tua presença, Senhor, em todos os aspectos. Abençoe também os maridos, Senhor, na gerência, Senhor, da sua casa, na gerência desse dinheiro, Deus. Que o Senhor possa os abençoar na questão, Senhor, financeira, Deus. E que eles possam, Senhor, ter sabedoria, Deus, para gerir, para lidar, Senhor, com essa arma que pode ser, Senhor, uma arma usada para o diabo na nossa vida, Deus. E que nós possamos ter sabedoria também para isso. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, por esse culto e por tudo que o Senhor fez até aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.